Olhe para todos esses carros. Esse aqui é um campo inteiro de carros elétricos chineses que foram deixados para apodrecer. Esse homem explica no vídeo que todos são modelos de 2021, novos, seminovos, assim como os outros mais de 10 mil carros que estão ali. Todos eles com placas de licenças e devidamente registrados. E foram deixados ali abandonados. Por que raios a China está descartando campos inteiros de carros elétricos? Uma das notícias que mais saíram na imprensa mundial nas últimas semanas tem tudo a ver com a nova Guerra Fria que a gente está vivendo. BYD encosta na Tesla, Elon Musk pede socorro. BYD supera a Tesla em venda de carros pela primeira vez. BYD ultrapassa a Tesla e é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. BYD deixa Elon Musk amedrontado e ele recorre aos Estados Unidos para pedir sanções. Um grande sucesso tem acompanhado a BYD, especialmente agora que ela ultrapassou a Tesla em venda dos seus veículos. Ainda essa semana, os representantes da BYD foram recebidos pelo presidente Lula aqui no Brasil e ambos anunciaram a abertura de uma fábrica da BYD aqui, lá na Bahia no caso. Mas eu quero te lembrar que historicamente a China é um país de atalhos e fachadas, nem tudo é como parece sempre ser. E tem muita coisa nessa história que não está sendo contada. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Mas antes, se você gosta de se manter bem informado do que está acontecendo pelo mundo e quer receber mais vídeos como esse, não esquece de já se inscrever no canal e deixar sua curtida aqui no vídeo. O novo episódio dessa Guerra Fria que a gente está vivendo tem como protagonista uma empresa que gosta de se descrever como a maior marca de carros da qual você nunca ouviu falar. É assim que ela gosta de se descrever. A maior marca de carros que você nunca ouviu falar. Agora, a chinesa BYD ultrapassou a Tesla como a maior vendedora de veículos elétricos do mundo. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar da BYD, se você já viajou para fora, existe uma grande chance de você já ter andado em algum ônibus, táxi, que circulam da marca deles pelas maiores cidades do mundo. Mas não são esses ônibus e táxis que estão fazendo a BYD se tornar a principal protagonista dessa guerra fria tecnológica. E sim, os transportes do futuro, né? Os carros elétricos. Um mercado que tem como estimativa valer 8,8 trilhões de dólares até o fim dessa década. Geralmente, esse crescimento explosivo da empresa é atribuído a 3 fatores principais. Primeiro, o colossal apoio financeiro chinês. Pequim já concedeu para a BYD aproximadamente 30 bilhões de dólares em isenções fiscais desde 2010 e pretende conceder mais 97 bilhões até 2027. É um sistema que o governo chinês faz inclusive com outras empresas, né? Basicamente, o governo chinês coloca metas que as empresas precisam correr atrás e, por outro lado, ela dá subsídios para pesquisa, terrenos mais baratos, empréstimos mais acessíveis. O segundo motivo é que a BYD foi num caminho bem diferente da que o Elon Musk foi na Tesla. Os carros da BYD geralmente são mais baratos, né? O modelo de entrada deles custa 10 mil dólares. Só para você ter noção de comparação de preço, né? O custo médio para o cliente final de um carro da Tesla é de 45 mil dólares, né? E os carros da BYD, o custo médio é mais ou menos metade disso. O Elon Musk foi mais por aquele caminho da ancoragem, né? Lançou primeiro aqueles carros de luxo para ir pavimentando o caminho para os veículos mais acessíveis. Já a BYD se popularizou realmente nos carros mais baratos, aí tem esses carros, ônibus, enfim, e aí se espalhou muito também. E o terceiro e último fator é que a BYD inicialmente era uma empresa de baterias, né? Ela foi fundada lá em 1995. O cara que criou a empresa é um químico, né? Inclusive esse nome, BYD, significa Build Your Dreams, né? Construa seus sonhos. E eles faziam baterias para celulares, eletrônicos em geral. Só que um ponto de virada realmente importante para a empresa aconteceu ali em 2008, quando Warren Buffett, que é conhecido como o mais lendário, o maior investidor do mundo, né? Ele entrou, ele é um dos homens mais ricos do mundo, inclusive, né? Ele passou a ser sócio da empresa na forma da empresa dele, né? Ele tem uma empresa chamada Berkshire Hathaway, que comprou 10% da BYD por 230 milhões de dólares. Até que a gente chega ali em 2011, quando aconteceu uma cena muito irônica que ficou bem famosa. Nada menos do que o senhor Elon Musk, quando perguntado sobre a concorrência da Tesla com a BYD 2011, ele meio que debochou, ele riu assim, né, perguntando assim, mas você já viu os carros deles, né? Have you seen their car? Outro ponto que também ajudou muito o crescimento da BYD agora, mais recentemente, foi ali na pandemia, que várias cadeias logísticas, industriais, né, várias empresas que precisavam peça uma das outras ali foram extremamente prejudicadas. E a BYD, lembra que ela era uma fabricante de bateria, ela construía praticamente os próprios componentes do seu produto final. Então ela foi bem menos prejudicada, o que deu uma vantagem competitiva para a empresa. Mas aí a gente escuta uma história legal dessa, né, de crescimento, e nem imagino que muitas vezes isso pode ser somente a superfície do que de fato aconteceu.
que alguns fatos se tornam públicos e outros não. E se tratando de geopolítica, de países nesse clima de Guerra Fria que a gente está vivendo, especialmente falando aí da China, que falta muito com transparência, tudo deve ser questionado. Vídeos como esse começaram a circular na internet com pessoas denunciando a existência de cemitérios de carros praticamente novos. Carros registrados, licenciados, que contam como vendidos. Segundo as denúncias, isso acontece pois eles precisam desses números em vendas para obter os subsídios do governo. E se a gente parar para pensar, faz sentido imaginar que para a China é interessante essa imagem de país do futuro, que tem a empresa que superou na venda dos carros elétricos, que é o veículo do futuro, entendeu? Passa uma mensagem, você ser a líder dos veículos que não prejudicam o meio ambiente, que a sua empresa superou uma empresa que é queridinha dos investidores americanos. Então isso começou a ser muito repetido, né? Que a BYD superou a Tesla na venda dos carros elétricos. E provavelmente esses números de fato são verdadeiros. Mas aí é que vem o grande problema dessa história. Na história da China, quando você vai olhar, existem vários desses esquemas de investimentos de curta duração. Alguém tem uma boa ideia, como por exemplo, compartilhamento de bicicletas. Aí levantam um caminhão de investimento, tanto pelo subsídio do Estado chinês, que coloca dinheiro para você produzir mais, quanto para os investidores privados, que diferente dos investidores aqui do Ocidente, lá eles possuem bem menos opções de investimento. Então, para o cidadão chinês que pretende guardar dinheiro com algum tipo de expectativa de valorização, vão ter algumas poucas opções que ele vai poder investir, geralmente com a permissão ali do governo. Então, por exemplo, ele pode investir naqueles imóveis dentro do território nacional. Então, ele tem menos opções, entendeu? Então, se você combina esse universo de incentivos artificiais, onde as empresas precisam produzir muito, às vezes até para um mercado que não consegue absorver aquela produção, e do outro lado, investidores com menos opções de investimento, começa a acontecer umas coisas estranhas no mercado. De forma ultra simplificada, isso ajuda a gente a entender esse fenômeno dos carros abandonados, das bicicletas que são deixadas desperdiçando e também daquelas tais cidades fantasmas da China, que inclusive tem tudo a ver com a quebra da maior incorporadora chinesa, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser um vídeo explicando melhor sobre as cidades fantasmas chinesas, a Evergrande, você me fala aqui nos comentários. Se você for reparar nas imagens desse vídeo, muitas dessas coisas só podem ser confirmadas por conta das imagens de drones. De novo, porque quando se fala em China, tudo acaba faltando muita transparência. Inclusive é por isso que eu acho um absurdo quando alguém considera que o yuan chinês vai substituir o dólar. Moeda é um ativo totalmente dependente da confiança das pessoas que a usam, né? Então, se você pensa sob uma ótica internacional, quando não tem um governo impondo o tal do curso forçado, né? Que é quando o governo impõe que todos os comércios têm que utilizar aquela específica moeda. Quando a gente tá falando de um cenário internacional, a confiança numa moeda é algo vital para que ela seja usada para essas negociações. E é muito difícil que isso aconteça numa moeda onde as políticas monetárias são extremamente não transparentes para o resto do mundo. E se você entendeu o risco de todo esse desperdício até aqui, existe ainda um ponto ainda mais perigoso. Esses carros são veículos elétricos, certo? Carros elétricos possuem bateria. Então não apenas você acumulou muito lixo ao abandonar eles ali, como também todo mundo sabe que essas baterias possuem diversos elementos químicos que exigem cuidado para ser manuseado. Algo que é bastante contraditório se a gente considerar o risco ambiental que isso representa vindo logo da China. O país que a gente vive ouvindo falar sobre os seus avanços na tecnologia renovável, a tecnologia limpa, que está sempre preocupado com o meio ambiente. Sem falar que todo esse processo de fabricação dessas baterias possuem questionamentos extremamente complexos sobre direitos humanos, sobre poluição, desperdício, né? Pessoas que são tratadas em condições análogas à escravice, você sabe o que eu tô falando? Para depois de tudo isso, o resultado acabar sendo esse monte de desperdício aí, carros jogados em campos esquecidos. Como obviamente o governo chinês nega essas acusações, é muito fácil você encontrar pessoas que digam que essas imagens são falsas, que esses carros na verdade não são novos, ou falar que às vezes é uma manutenção de vários carros, ou que não tem tantos carros assim. Como eu não estou lá, e eu acredito que você talvez não esteja também, ou às vezes se tá, não tem acesso a todas as informações, eu te peço para você não necessariamente acreditar cegamente em tudo que você viu nesse vídeo, mas levar em consideração que existem coisas que não são publicamente ditas pra gente. Atualmente, a China tá precisando atrair, buscar investidores do mundo
mundo inteiro. Então esse é um assunto delicado para ela. É óbvio que você vai ouvir muita coisa na mídia falando coisas positivas, coisas boas de se investir na China, porque é exatamente o que eles querem que o mundo escute. A função desse vídeo nada mais foi do que mostrar para você que também existe um outro lado que geralmente não é comentado, e se você tá pensando em investir, pelo menos você saber para onde que o seu dinheiro está indo, para você pesquisar mesmo o que o teu dinheiro está financiando, quais são os riscos, enfim, o básico. Conhecimento liberta e pode te ajudar a escapar de diversos esquemas de pirâmide, inclusive quando esses esquemas de pirâmide são grandes governos, grandes e luxuosas empresas. E se você gostou desse conteúdo, quer receber mais vídeos como esse, para se manter sempre bem informado, não esquece de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. E se possível também, ativa o sininho, porque aí a plataforma te avisa na próxima vez que eu postar conteúdo. Beleza? Tamo junto e até a próxima.